Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Mais uma semana se findando e mais uma nós estamos iniciando e vamos fazer o estudo da lição da Escola Sabatina com o tema A História de Fundo, o prólogo. E o verso para memorizar está lá em João 1, verso 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E algumas traduções da Bíblia de vocês falam que no princípio era o verbo, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, que essa questão do verbo, né, dessa tradução, o verbo, vamos explicar na lição melhor de domingo. Porque a lição de sábado, ela traz a seguinte citação para os irmãos e a gente vai explicando aos poucos conforme a gente for lendo. A primeira lição da semana, né, do estudo da nossa lição que nós tivemos, nós estamos na terceira lição de João. O Evangelho de João, o apóstolo, o escritor já começou com as histórias das curas, dos milagres, né? Ele escreveu esse Evangelho. E nessa semana nós vamos voltar ao início do Evangelho, em que João explica a direção na qual ele, inspirado pelo Espírito Santo, pretende conduzir o leitor nas primeiras palavras e parágrafos de seu livro, os escritos do Novo Testamento. Muitas das vezes menciona os principais assuntos que pretende abordar. Isso também acontece com João, cujos temas são apresentados como parte de uma grande realidade cósmica que retrata alguma das verdades mais importantes sobre Jesus. Verdades que nos levam a uma época antes mesmo da criação. Aí vocês também têm o título, A História de Fundo, o prólogo. O que significa prólogo? A palavra prólogo significa o mesmo que introdução, é o mesmo que você apresentar. E eu peguei algumas referências aqui, eu estava vendo que Mateus, pegando os evangelhos, Mateus ele já começa iniciando com a genealogia de Jesus Cristo. Marcos, ele aponta já para João, aquele que apresenta Jesus. E Lucas, ele já começa dando uma saudação, mas ele apresenta também Zacarias no santuário, né? E ele recebendo a visita do anjo Gabriel. Mas não vamos entrar nessa história, porque a lição dessa semana não é essa a ideia dessa história. Mas o João, ele já começa falando que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o leitor, o que João queria, diferente dos demais evangelhos, o que ele queria? Ele queria apresentar para o leitor já de cara, de uma forma, já explicando a divindade de Jesus Cristo. Né? Ele já começa explicando apresentando a Jesus como que? Como o Salvador, como aquele que é Deus também. E essa apresentação na abertura do livro dá ao leitor, já sabendo que Jesus Cristo é o Messias, uma vantagem que os personagens do livro não tinham. O leitor pode ver claramente os grandes temas aos quais o evangelista volta constantemente ao contar a história de Jesus. Esses grandes temas estão inseridos dentro do período histórico da vida terrestre de Jesus. E nessa semana, irmãos, nós vamos começar nos primeiros 18 versos de João do capítulo 1, conhecidos como prólogo, ou seja, como apresentação de João, e resumirá seus temas principais, os quais também serão examinados em outras partes do Evangelho de João. Então eu convido a vocês, a essa semana que está se findando, a iniciar mais uma semana com a gente para o estudo da lição, e para que o Espírito Santo possa nos abençoar, estar conosco, para que nós possamos também entender aquilo que, né, o escritor João quis transmitir para nós, que somos os leitores, né, apresentando a Jesus Cristo como Deus. Te convido essa semana a estar presente conosco em mais uma jornada
e que Deus possa te abençoar e estar com você a cada momento e segundo da sua vida.